Olá, como vai você? Meu nome é Jefferson, eu sou professor de sala de recursos multifuncionais. A minha primeira formação é em filosofia, a segunda em psicologia, a terceira em pedagogia, além de mais algumas outras especializações, inclusive em educação especial. Hoje eu estou aqui para conversar com você a respeito das potencialidades, das grandes habilidades que nós, seres humanos, temos. Nós, seres humanos, temos habilidades. Habilidades são competências para desenvolver uma tarefa. Algumas pessoas têm grandes habilidades para a música, para o desenho, para a fala, para educar, para ser professor, para ser atleta, para ser um engenheiro, para ser um inventor. Ou seja, todos nós nascemos com uma habilidade. Algumas pessoas desenvolvem isso mais, mas essa grande habilidade depende do nosso querer desenvolver. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte, que potência, uma força, ela sem direcionamento e sem controle, ela não vale de nada. Então os nossos dons, as nossas habilidades, se nós não direcionamos, elas não valem de nada. E conforme nós vamos crescendo, nós precisamos tomar consciência do que nós podemos fazer com os nossos dons e com as nossas habilidades. Veja tudo que tem ao seu redor. Quem será que criou tudo isso? Como será que as pessoas criam? Como é que é o processo de desenvolvimento? Como é que eu posso melhorar a minha potencialidade, as minhas habilidades de leitura, de criar fórmulas, E como é que eu venço os meus desafios? Quando as coisas não são interessantes, quando eu quero focar só no meu universo. Pois então, me acompanha aqui que eu vou te contar algumas coisas que você pode fazer para melhorar tudo isso na sua vida, ok? Primeiramente, eu decido manter a minha atenção. E para decidir manter a minha atenção, eu preciso me sentir desafiado. Eu preciso vibrar, eu preciso sentir alegria, estar interessado, despertar a minha curiosidade. Então eu preciso entender qual é a minha natureza, qual é o meu foco de interesse e como isso se relaciona com a minha vida e com a vida social, certo? Como eu posso expressar? Muitas vezes a gente não tem uma consciência clara de quais são as nossas potencialidades, o que a gente vai fazer com essas potencialidades lá na frente. Então a gente precisa ir testando. E nesse testar, muitas vezes a gente encontra coisas que a gente não gosta. E tá tudo bem, tá tudo certo, Esse é o caminho da vida. Nem sempre nós podemos viver alegres e felizes, não é mesmo? Então, quando eu encontro alguma coisa e o meu cérebro processa muito rápido as informações e a atitude mecânica de escrever, ela é dolorosa, isso causa um sofrimento, isso dói. Eu sei porque eu mesmo, quando eu estava no ensino fundamental e no ensino médio, eu não gostava de escrever e até hoje eu não gosto de escrever, mas é necessário. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender que essa escrita ela é parte de um processo de comunicação. E assim como eu estou me apresentando, essa comunicação ela precisa ser clara, limpa, direta, para que a outra pessoa possa compreender o que eu estou pensando. Como eu disse agora há pouco, potência sem direcionamento não é nada. Então, se eu tenho grandes ideias, se eu sei fazer grandes correlações, na hora de apresentar essa genialidade, essa grandeza da minha capacidade, eu preciso saber expressar corretamente. Então, aqui está, respirar. Eu preciso
parar, me concentrar, eu preciso visualizar esse texto saindo antes de escrever. E não importa se vai demorar, existem muitos meios hoje em dia. Eu posso me comunicar via celular, via computador, tem muitos meios para que eu possa expressar uma ideia. Mas se não houver outro meio, eu preciso decidir, ter essa calma, essa paciência, respirar, ter comigo um exercício de relaxamento para que o outro, quando for ler a minha produção, ele possa entender e valorizar o potencial que eu tenho, certo? Então esse é o primeiro ponto. A minha produção é uma obra de arte. Segundo, é muito legal ser uma pessoa criativa, inventar novos meios de viver a vida, mas em grandes momentos a gente não precisa reinventar a roda. Tem hora e tem lugar para a gente despender tempo criando. A maior parte dos grandes gênios da humanidade, eles foram incompreendidos, em alguns momentos até rejeitados pelo sistema escolar. Mas nós precisamos entender que muita coisa do sistema escolar é para o nosso desenvolvimento. Então, naquele momento, eu preciso aceitar que as regras, as formas são daquele jeito. E talvez num outro momento eu venha criar as minhas fórmulas, os meus métodos de desenvolver um problema, e isso vai poupar tempo depois. Nesse momento eu preciso aceitar as coisas como elas são, certo? As fórmulas, as técnicas, elas vêm para facilitar a vida das pessoas. Então as pessoas que criaram as fórmulas, elas passaram muito tempo criando, desenvolvendo, testando, errando, voltando, né? Para que a gente pudesse utilizá-las de uma forma simples e rápida, ok? Então, terceiro ponto, a gente precisa estabelecer relações com os nossos pontos de interesse. Se eu gosto da filosofia, se eu gosto de ficção, eu preciso entender que a vida ela é complexa. Tem um autor chamado Fritjof Capra que fala da teia da vida, e ele diz que assim como uma teia de aranha, a vida está toda interligada. Que tal a gente começar a trabalhar com projetos, correlacionando as áreas da vida? Vamos além do que o professor, do que a matéria está entregando. Vamos pesquisar qual é a relação entre as ciências, a geografia e a história. Será que eu posso fazer um trabalho integrado com uma visão global de um determinado assunto? Como, por exemplo, a sustentabilidade. Então, eu preciso de ideias, de projetos que estimulem o meu raciocínio e a minha participação dentro de sala de aula, né? Eu preciso de desafios. Legal? Que tal criar um blog, um vídeo, um gibi, uma história em quadrinhos, um livro falando a respeito da ligação das disciplinas, ou a minha história dentro do processo educativo? Interessante, né? E mais um ponto bastante importante. Os grandes gênios, as pessoas que têm uma habilidade, que têm temas acima da média, normalmente têm uma tendência a viver mais isoladas. Pensa aí você, como é que você está se relacionando com os seus colegas da turma? Eles têm os mesmos interesses? Provavelmente não, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso aceitar isso. Às vezes nós temos uma maturidade superior aos nossos colegas, está tudo bem. Daqui a pouco nós encontramos a nossa turma e até lá eu preciso aceitar a mim e aos outros e saber conviver com respeito, com tolerância, com harmonia, sabendo valorizar quem eu sou, tá certo? Meus queridos, então essa foi a minha conversa sobre ser especial e ter altas habilidades. Conta comigo para o que eu puder auxiliar. Até breve.